Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3 e vamos louvar ao Senhor com esta palavra. Aleluia, vamos louvar a Deus ainda com Filipenses capítulo de número 3, em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, amém? Então vou convidar a Cíntia para ler comigo. Eu vou ler os homens vão ler comigo os versículos ímpares e as mulheres vão ler junto com a Cíntia os versículos pares. Capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Os homens comigo, as mulheres com a Cíntia, amém? Os homens: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia.
Eu gostaria que repetíssemos juntos o versículo 1, amém? O versículo número 1, todos juntos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aleluia. Vamos ficar de pé mais um momento e fazer mais uma oração louvando ao Senhor por essa palavra. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta noite. Nós te louvamos, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe aqui, Pai, para ouvir a sua palavra. Senhor, eu te louvo porque não estamos aqui porque nós escolhemos, mas porque o Senhor nos atraiu, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, Pai. Que o Teu Obrigado, Espírito Santo Jesus. toque nos nossos corações, nos Aleluia. enche da sua palavra, Pai. Abra o nosso entendimento para entendermos, para praticarmos, Oh, Senhor, glória a Deus. tudo aquilo que o Senhor nos ensinaram, Pai. Aleluia. Que o Teu Espírito Santo flua do nosso interior, Pai, pois Aleluia. o Senhor é como um rio de águas vivas, Aleluia. Senhor. Pai, que sejamos renovados, que nossa mente não seja Aleluia. conformada com este mundo, Pai. Restaura a nossa alma, Glória a pois Deus. precisamos ser restaurados pelo Senhor em todo o Aleluia. tempo, Pai. Cinge nossa mente com a Tua verdade, Aleluia, Senhor. Senhor. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, Oh, Pai. poderoso Que estejamos Deus. atentos à Tua voz, Pai, para que Aleluia. não sejamos enganados por este mundo, Senhor. Abençoa nossas famílias, Pai. Aleluia, Toca cada um, Pai. Senhor. Toca aquelas vidas que ainda Glória a não se converteram Deus. ao Senhor, ó Pai. Que sejamos instrumentos da Tua palavra para Oh, pregarmos o Teu Deus. nome, Senhor, com toda intrepidez, com toda ousadia, Pai. Para Aleluia. que sejamos, Pai, filhos do Senhor e que andemos de modo digno da Tua Glória a presença, Deus. Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero louvar o Senhor também, porque nessa noite o Senhor está renovando em nós a alegria de pertencermos ao Senhor, a alegria de servirmos o Senhor, a alegria de adorarmos o Senhor, a alegria de ouvirmos o Senhor, a alegria de obedecer a sua voz, de obedecer a sua palavra. Não há outro tesouro que nos alegre mais, Senhor. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, e o nosso coração está exclusivamente no Senhor, não em outra coisa, não em outro lugar. Em Ti, Senhor, está a nossa única alegria que transborda para a eternidade. Obrigado, Senhor, pelo fruto do Espírito Santo produzido dentro de nós, sendo uma de suas características a alegria no Senhor. Como disse o profeta Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque temos muitos motivos para nos entristecer, mas a alegria que o Senhor nos dá supera qualquer espécie de tristeza. Por isso te glorificamos e exaltamos, engrandecemos o teu nome. Amém. Quantos estão alegres em Cristo Jesus? Saúde então com um aplauso ao Senhor Jesus, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, exaltando o nome todo-poderoso do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome poderoso de Cristo Jesus. Eu vou apenas fazer uma chamada aqui, porque depois eu não vou lembrar quem estava aqui, ok? Eu estou com óculos aqui provisório, que o meu para-brisa quebrou e está consertando. Então esse aqui vive caindo do meu rosto aqui, é só para perto. Se eu colocar, não vejo ninguém aí. Só vejo aqui pertinho. Então eu tenho que olhar aqui por cima e por baixo. Ademar não veio hoje? Não vi Ademar hoje, não, né? Aline de Djalma também não, né? Ana Beatriz, eu vi a Ana Beatriz aqui. Estava aí, Ana Beatriz? Ah, tá com o Davi. Mas ela tá aí, né? Eu vi a Ana Beatriz aí. Toninho não veio hoje. Nem a Ava. Carlos Júnior tá aí. Esse aí vai ganhar o diploma no final. Cássio. Cássio tá chegando? Então esperamos que ele chegue, né? Claudinha também vai ganhar um diploma. Cíntia. Dilean. Ah, Dilean tá ali. Dilean, Emília, Enivaldo. Tem nota e tudo, hein? Deixa eu ver.
Cristina veio hoje. Eni não. Fabinho veio? Fabinho está aqui. Geraldo não. Gilberto. Gisele, está ali a Gisa. Vai ganhar um diploma também. Igor Lins. Jéssica. João Diego. João Paulo. Keila. Letícia. Lohane. Marcos André está aí. Marcos José também. Maressa. Maria de Fátima. Maria Terezinha. Marina Brandão. Marlene. Marlene faltou hoje? Teve que viajar, né? Michele. Milena. Milena Brandão. Mônica. Murilo. Natália está aqui. Neubelaine. Osvaldo. Paola. Paula Fernanda não. Paulo Isaac. Pedro Paulo. Ricardo. Rosa. Rubiane. Samara. Ulisses. Assunção, igual eu. Vera Lúcia. Wander Dantas aqui. Ricardo da Rubiane. Amém. Glória a Deus. E tem o Samuel que está aí, né, hoje, né? Glória a Deus, Samuel. Que bom que você veio. Faltou muito, hein? Mas hoje você está aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem um casal do lado da Carlinha ali, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Nós estamos, então, desde o primeiro sábado, foi dia 3, né, de março, que nós iniciamos esse curso de interpretação da palavra de Deus. Como interpretar corretamente a palavra de Deus. Essa de hoje é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje é a 7ª aula. Amanhã de manhã, 10 horas da madrugada, é a 8ª aula. Amém? Amanhã, 10 horas, é a nossa 8ª aula. Hoje é a nossa 7ª aula. Eu gostaria de apenas comentar com vocês um pouco, antes de iniciar a aula de hoje, esse versículo de número 1 que nós lemos. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. E ele diz assim, ó: a mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Uma das coisas que desviam os crentes da palavra de Deus, da verdade, e faz com que eles se percam, é querer ouvir novidades. É querer ouvir coisas diferentes. Paulo disse isso, que muitos se apartariam da verdade atrás de ouvir novidades. Nós só temos uma novidade. Nós não temos muitas novidades. Nós só temos uma novidade. Essa novidade se chama Boa Nova. É o Evangelho de Cristo Jesus. Evangelho imutável, evangelho que não vai mudar, que permanece sendo o mesmo, sendo absoluto. Por isso, quando nós pregamos o evangelho, estamos pregando as mesmas coisas. Paulo diz: eu não me desgosto de estar pregando para vocês as mesmas coisas. Pelo contrário, o pregador que é zeloso pela palavra de Deus, o pastor que é zeloso pela palavra de Deus, permanece na palavra, não sai da palavra, não fica inventando outras coisas, caindo na tentação de querer dar aos outros alguma novidade que seja agradável aos seus ouvidos. Não me desgosta pregar as mesmas coisas, e é segurança para vós. É segurança para os crentes ouvirem a mesma palavra, as mesmas palavras, as mesmas exortações, as mesmas admoestações, a mesma verdade. A verdade é imutável. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia.
E isso está dentro do nosso curso, porque existem muitas falsas interpretações ou interpretações erradas da palavra que ficam por aí sugerindo novidades. E as pessoas gostam de correr atrás de novidades. Nós não gostamos de novidades, porque nós já temos a boa nova. A boa nova é Cristo Jesus. Aleluia? A boa nova é Cristo Jesus. Nós somos 3 coisas que muita gente diz que não gosta de ser, mas nós somos. E todo aquele que está em Cristo Jesus é: primeiro, nós somos fundamentalistas. Somos fundamentalistas porque nós temos um único fundamento. O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, e a casa que estiver fundada, edificada sobre essa rocha, ela não vai cair. Aleluia? Quem é fundamentalista aí? Diga: eu sou fundamentalista. Glória a Deus. Outra coisa que as pessoas não gostam de dizer que nós somos, todo aquele que está em Cristo nós somos conservadores. Sabe por quê? Porque nós conservamos a mesma palavra que Jesus pregou, a mesma palavra que Paulo pregou, a mesma palavra que Pedro pregou, a mesma palavra que foi revelada aos profetas no Antigo Testamento e aos apóstolos no Novo Testamento. Nós conservamos a pregação da mesma palavra. Nós não trocamos de palavra, nós não mudamos a palavra. A palavra é a mesma que vem sendo conservada pelos eleitos de Deus durante séculos e ela vai durar para sempre. Nós conservamos a palavra de Deus. Aleluia? Quem é conservador aí? Então nós somos conservadores, somos fundamentalistas, somos conservadores. E outra coisa que muita gente não gosta de dizer que acha que é errado, nós somos tradicionalistas. Somos tradicionalistas, porque tradição vem do verbo trazer do passado para o presente. A mesma palavra que foi pregada no passado é a mesma que nós trazemos para o presente. A palavra não muda. Tem gente por aí gritando a 4 ventos que agora os tempos são outros, os tempos mudaram, que nós temos que abrir a nossa mente para novas coisas. Não, Senhor, isso é a proposta de Satanás, do pai da mentira. Nós somos tradicionalistas, nós estamos com a palavra de Deus do mesmo modo como ela foi revelada aos profetas e aos apóstolos, e que estão nos 66 livros da palavra de Deus, que foi revelada lá atrás. Nós trazemos para agora, trazemos para o presente. Somos tradicionalistas porque mantemos as tradições que nós recebemos dos profetas e dos apóstolos e que estão na palavra de Deus. Quem é tradicionalista aí? Eu sou. Então diga: somos fundamentalistas? Somos conservadores? Somos tradicionalistas. E nada disso nos impede de ser pentecostais. Nada disso nos impede de sermos cheios do Espírito Santo. Pelo contrário, é por isso que o Espírito Santo de Deus nos enche. Porque aquele que não conserva a palavra, aquele que não mantém as tradições da palavra, aquele que não se fundamenta na palavra, também não tem Espírito Santo coisa nenhuma. Porque o Espírito de Deus foi quem inspirou e traz para nós a palavra de Deus. Glória a Deus. Se vocês ficarem conosco aqui até Jesus voltar, fique tranquilo, nós vamos pregar as mesmas coisas.
Vamos pregar sempre as mesmas coisas. Vamos pregar sempre as mesmas coisas. Quer ouvir novidade? Está cheio de igreja por aí pregando novidade. Aqui você não vai ouvir novidade. Aqui você vai ouvir só a única boa nova de Deus para nós. Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra dele é a verdade. Amém? E essa palavra carece de correta interpretação. Por isso, quarta-feira, a nossa aula de quarta-feira foi sobre a principal regra de interpretação da Bíblia, que é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Escritura interpreta a Escritura. Nós não devemos buscar interpretações da Escritura fora da Escritura. Porque se você buscar interpretações da Escritura fora da Escritura, você vai achar, mas você vai achar interpretações contradizentes. Porque os intérpretes da Bíblia, que são os teólogos, eles interpretaram a Bíblia, mas tem muitos textos e muitos temas e muitas doutrinas da Bíblia que um interpretou de uma maneira e o outro interpretou de outra maneira. E que muitas vezes eles se contradizem. Se você for buscar interpretações da Bíblia fora da Bíblia, você vai entrar em interpretações que se contradizem. A regra áurea de interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nunca se contradiz. Pode gravar essa diferença, ela é uma realidade. Os teólogos se contradizem. A Bíblia nunca se contradiz. Essa é a diferença. Não é que seja proibido estudar teologia. Eu sou professor também no seminário. Não é proibido estudar teologia. É até aconselhável se você tiver tempo para fazer isso. É muito bom estudar teologia no seminário. Agora, ou mesmo em casa, como autodidata, ler livros teológicos. O que você não pode é ficar por aí vestindo a camisa do teólogo A, B ou C, que é contra o teólogo D, F, G, que aí você caiu nas contradições deles. Os teólogos se contradizem. Eu estou falando isso aqui para você porque eu já estudei todos os teólogos da história e tudo o que eles escreveram. Conheço toda a teologia e as divisões que elas trouxeram, que as teologias, as diversas interpretações trouxeram para as igrejas, por passarem por essas denominações ou igrejas, adotarem interpretações de certa ala de teólogos, e que então automaticamente vai ficar contra essa outra ala de teólogos. Nada disso, mas isso é errado. A verdadeira e correta e sem contradição interpretação correta da Bíblia é na própria Bíblia. Aleluia. A Bíblia interpreta a Bíblia. E dentro da Bíblia não existe nenhuma contradição. Quando alguém enxerga alguma contradição dentro da Bíblia, está enxergando essa contradição porque não conhece a Bíblia completamente. Tem que continuar lendo muito a palavra de Deus, porque à medida que conhecer mais a palavra de Deus, vai ver que aquilo que enxergava como contradição não é contradição. Pelo contrário, é uma confirmação. A Bíblia nunca se contradiz, ela sempre se autoconfirma, porque ela tem um único autor. O autor dela é Deus. Uma pessoa que escreve um livro não pode contradizer a si mesma. Deus não poderia se contradizer, falar uma coisa e depois dizer outra totalmente ao contrário daquela primeira. Pelo contrário, tudo que Deus diz é autoconfirmado na sua palavra. Portanto, a regra de ouro de interpretação da palavra de Deus é:
a Escritura interpreta a Escritura. Amém? Essa foi a nossa aula de quarta-feira. Vamos à nossa aula de hoje. A Escritura Sagrada foi revelada por Deus a esses homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, em o que Paulo chamou de 2 fundamentos. Abre então em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Leiam vocês agora. Paulo está citando aqui 2 fundamentos: o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. Apóstolos e profetas são representantes cada um de um fundamento. O fundamento dos profetas é o Antigo Testamento. E o fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento. Por que os apóstolos são citados primeiro aqui? Porque o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo Testamento, por isso vem em primeiro lugar. Se você ler também, aproveitando que está em Efésios, ler o capítulo 4, versículo 11, Efésios 4, 11, está escrito: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Leiam vocês. Muito bem, aqui tem 5 ministérios, que são os 5 ministérios únicos da Bíblia Sagrada para nós. 2 deles já foram cumpridos. O principal deles é o ministério dos apóstolos. O ministério dos apóstolos era trazer o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. E os profetas aqui, amados, atenção, profetas aqui não é aqueles que andam profetizando por aí, viu? Eis que te digo, o teu escolhido está chegando. Não, profetas aqui são os profetas do Antigo Testamento, que foram os responsáveis pelo fundamento dos profetas, o Antigo Testamento. Por que eles vêm em segundo lugar aqui? Porque os apóstolos se tornaram mais importantes do que os profetas. Porque o fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento, é mais importante do que o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento. Amém? Esses 2 ministérios acabaram. Não existe mais apóstolos, porque não tem mais nada a ser revelado no Novo Testamento. Quem por aí hoje se faz chamar de apóstolos, podemos dizer categoricamente, são falsos apóstolos. O último apóstolo vivo foi o apóstolo João, que ainda no final do 1º século estava vivo, velho e preso na ilha de Pátimos, até Jesus vir a ele e revelar o último livro do fundamento dos apóstolos, o último livro do Novo Testamento, que chama-se Apocalipse. Acabou o Apocalipse, não tem mais nenhuma revelação nova para o Novo Testamento. Portanto, não tem mais, acabou o fundamento dos apóstolos, está completo. Assim como também, antes de Jesus vir, já tinha acabado os profetas do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento a receber uma revelação de Deus e escrever um livro foi o profeta Malaquias.
Por isso, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, porque foi o último profeta que escreveu alguma coisa. 400 anos depois de Malaquias, vem João Batista, mas não veio para escrever nada, veio só preparar o caminho do Senhor. Veio só dizer para Israel que o Messias chegou e ele é Jesus. E aí Jesus começou então o Novo Testamento, começou o fundamento dos apóstolos, escolhendo os apóstolos e pregando para eles a doutrina do reino de Deus, que depois eles mesmos colocaram por escrito no Novo Testamento. Portanto, temos dois fundamentos: o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento, e o fundamento dos profetas, o Antigo Testamento. Portanto, esse ministério apostólico aqui já está completo. Por isso não tem mais apóstolos. O ministério dos profetas aqui também está completo. Não tem mais profetas. O que sobrou aqui? Evangelistas, pastores e mestres. Quem são os evangelistas? Evangelistas são todos aqueles que receberam o Evangelho e se tornaram testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, mas evangelistas são todos os crentes. Todos os crentes são evangelistas. Porque se é crente, é porque foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que Paulo diz em Romanos capítulo 1, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se alguém foi salvo pela fé em Cristo Jesus, é porque ele foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. E quem foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus se torna testemunha viva do Evangelho de Cristo Jesus, se torna um pregador do Evangelho. Eu afirmo para vocês que muitas denominações erram ao querer colocar ordenação de evangelistas, só para a pessoa ter um EV na frente do nome. EV Edivaldo, evangelista Edivaldo, por exemplo. Só para ter um EV na frente do... Você não precisa ter nenhum EV na frente do seu nome, porque se você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus, logo você é um evangelista. Aleluia. Todo mundo deve pregar o Evangelho. Todo mundo que eu digo, todo mundo convertido. Todo crente, por essência, tá? Por excelência, é um evangelista, porque conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus, vivemos o Evangelho de Cristo Jesus e, portanto, falamos, pregamos o Evangelho de Cristo Jesus. E o lugar da pregação não é aqui a congregação. A congregação é o lugar do outro ministério aqui, o ministério do pastor, o ministério pastoral. O lugar da pregação de todos os crentes é a sua faculdade, é a sua escola, é o seu local de trabalho, é a sua família, é a sua vizinhança, é o seu círculo de influência. Onde você vive, você ali é um evangelista. Porque Jesus não disse, vós sois o sal da igreja, vós sois a luz da igreja. Não, ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. E evangelista aqui é a mesma coisa de missionário. Quando falo em missionário, as pessoas já pensam em viajar. Para de viajar. Missionário é aquele que tem uma missão. Todo crente, por ser crente, recebeu de Deus a mesma missão de pregar o Evangelho. Portanto, a maioria dos missionários não são os que viajam. A maioria dos missionários são os que não viajam. São os que ficam para florescer onde foram plantados.
É que existe uma ilusão que as pessoas criam, porque lê na Bíblia que o apóstolo Paulo ficava viajando. Mas o apóstolo Paulo ficava viajando porque ele recebeu de Deus esse ministério de plantar as igrejas naqueles lugares. Mas onde quer que ele passou, ele deixou pessoas evangelizadas evangelizando aquele lugar. Essas pessoas que Paulo evangelizou não iam viajar como Paulo viajava. Iam ficar ali, os efésios iam ficar em Éfeso, os filipenses iam ficar em Filipos, os colossenses iam ficar em Colossos, os tessalonicenses iam ficar em Tessalônica, os coríntios iam ficar em Corinto, os gálatas iam ficar na Galácia. E ali eles iam pregar o evangelho. Os maiores missionários, por isso o maior número de missionários de Deus não são os que viajam, são os que permanecem na sua cidade, na sua sociedade, onde estão plantados e ali devem florescer. A minoria dos missionários são aqueles que Deus destaca para pregar o evangelho em outra localidade. Isso é minoria. Isso existe, mas é minoria. Agora não pense que porque você não viajou, você está aqui em Anápolis, você não é missionário. Você é missionário. Você é missionário. É por isso que eu dou aquele exemplo de vez em quando eu falo sobre isso, que tem gente que tem um sonho de pregar na Bolívia, mas nunca pregou para Dona Olívia, que mora do lado da sua casa. Mas só quer ir para a Bolívia. Hoje em dia está surgindo uns missionários aí muito interessantes. Eu acho interessante esses missionários. Deus está me chamando para ir fazer missões nos Estados Unidos. Eu sei qual é o seu interesse. Os Estados Unidos não precisam de missionário. Aliás, foi de lá que veio o evangelho para cá. É uma nação que já recebeu o evangelho. Os crentes que moram hoje nos Estados Unidos são suficientes para evangelizar os Estados Unidos. Nenhum país da América Latina precisa de missionários, porque o evangelho já chegou em todos os países da América Latina. Por exemplo, o Brasil não precisa de missionários, porque o Brasil já tem crentes suficientes para evangelizar todos os outros brasileiros que moram nessa nação. O Brasil não precisa receber missionário dos Estados Unidos, do estrangeiro, ou seja lá de onde que for, porque nós já temos o evangelho aqui nessa nação. Desde o início ou final da década de 90, o evangelho agora atravessou o Oceano Atlântico e está agora para os lados da África, da Ásia, do Oriente, da Índia, da China, do Oriente Médio. É para lá agora que está soprando o vento missionário. Quem quiser ser missionário tem que ir para esses lugares, não para os Estados Unidos. Tá? Tem que ir para esses lugares onde estão matando quem prega o evangelho. É lá. Mas ninguém quer morrer por Jesus, não quer ir ganhar dólar nos Estados Unidos. Tá? Aqui, ó. Não, senhor. Eu digo para você com toda garantia, missão fora de casa é daí para frente. Se não quiser ir para lá, então evangelize em Anápolis mesmo, está muito bom. Mas se não evangeliza nem aqui, não pense que vai evangelizar fora. Evangelista é aquele que prega o evangelho. Pastor é aquele que conduz as ovelhas, por isso que pastor é uma metáfora, que conduz as ovelhas. Ovelhas é uma metáfora do povo de Deus. Conduz as ovelhas para as verdes pastagens. As verdes pastagens de Deus para as suas ovelhas é isso aqui, a palavra de Deus. Pastor é quem ensina a palavra de Deus para o povo. Por isso, todo pastor deve ser também um mestre que ensina a palavra. Todo pastor deve ser um mestre. Agora, nem todo mestre necessariamente precisa ser pastor. No meio da igreja pode ter pessoas que também serão mestres para ensinar a palavra a outras pessoas. Não tem problema. O mestre ensina a palavra de Deus.
A diferença de evangelistas, pastores e mestres aqui para os apóstolos e profetas é que os apóstolos e profetas receberam a palavra de Deus. Agora os evangelistas já têm a palavra. É a mesma palavra que os apóstolos e profetas receberam. Os pastores não vai trazer uma nova palavra, é a mesma palavra que os profetas e apóstolos receberam. Os mestres não vão ensinar outra palavra, é a mesma palavra que os apóstolos e profetas receberam. O Antigo e o Novo Testamento, a palavra de Deus. O próprio Deus é fiel à sua palavra e não vai revelar nenhuma palavra nova. E a própria Bíblia diz: se chegar alguém com alguma palavra nova dizendo que foi de Deus, não acredite, seja anátema. Entenderam por que não tem mais apóstolos e não tem mais profetas? Porque o ministério deles era trazer os dois fundamentos. O fundamento do Antigo Testamento é o fundamento dos profetas. O fundamento do Novo Testamento é o fundamento dos apóstolos. E esses dois fundamentos têm uma única pedra angular: Cristo Jesus. Cristo Jesus está presente em toda a revelação do Antigo Testamento e Cristo Jesus está presente em toda a revelação do Novo Testamento. Com uma diferença, tá? Com uma diferença. Como que Jesus estava presente na revelação do Antigo Testamento e como Jesus está presente na revelação do Novo Testamento? Ok? Então, no final do curso, quando der a prova de 200 perguntas sem consulta, eu poderia ter essa pergunta aqui, né? Qual a diferença da manifestação de Jesus na revelação do Antigo Testamento para a manifestação de Jesus na revelação do Novo Testamento? Qual é a diferença? Alguém já sabe antes de eu falar? Deixa eu beber uma aguinha aqui enquanto vocês falam a resposta. No Antigo Testamento, Jesus está presente de maneira latente. L-A-T-E-N-T-E. Latente. No Antigo Testamento, a manifestação de Jesus é de maneira latente. E no Novo Testamento, a manifestação de Jesus é de maneira patente. P-A-T-E-N-T-E. Latente, patente. Latente, patente. O que significa isso? Latente significa assim, vamos supor que eu não viesse aqui hoje. Eu não viesse aqui hoje porque surgiu uma emergência, eu tive que ir para Goiânia e ficar lá em Goiânia e talvez eu chegasse aqui. Eu estaria com vocês de maneira latente. A Elane estaria aqui pregando e falando assim, talvez o meu marido chegue ainda. Tá? Talvez o meu marido chegue ainda. Então, enquanto ele não chega, vamos aqui lendo a palavra e vamos aqui meditando na palavra de Deus. Ele falou que teve uma emergência e se não chegasse até o horário da reunião, então a gente começasse a orar aqui, entendeu? E vocês estariam assim e eu estaria com vocês de maneira latente. Mas vamos supor que desse 8h30 e eu chegasse. Quando eu cheguei, eu não estou mais de maneira latente, eu estou de maneira patente. Vocês podem me ouvir, podem me ver, podem me tocar. No Antigo Testamento, Jesus estava presente na revelação do Antigo Testamento de maneira latente. Porque toda a revelação do Antigo Testamento foi antes da sua vinda, encarnado como homem. Antes da vinda do Messias, o Messias estava apenas espiritualmente presente. Era uma presença que se chama uma presença latente. Ele está conosco, mas ele ainda virá. Ele não veio ainda.
Os profetas do Antigo Testamento profetizavam sobre algo que ainda haveria de vir. O Messias virá. Por isso Jesus estava com eles de maneira latente. E já era muito forte a presença de Jesus com eles de maneira latente. Já era uma presença tão forte que muitas vezes se manifestou de maneira visual. De maneira visual. Moisés viu Jesus na chama da sarça ardente e depois na glória do Monte Sinai, na manifestação do Monte Sinai. Abraão viu Jesus um dia que ele estava lá sentado e vieram 3 homens. Chegaram 3 homens na tenda de Abraão. 3 homens, e Abraão, pela fé, sabia que um deles era Jesus. 2 eram anjos, 1 era Jesus. Aí Abraão mandou até fazer comida. Mandou Sara preparar o cordeiro, lá fazer a comida, trazer os pães. E ali ele ceou com Jesus e 2 anjos. Depois que acabou a ceia, Jesus falou assim, ó, há 1 ano eu voltarei aqui e Sara terá dado à luz a um filho. Aí Sara sorriu, né? Então o nome do menino será Isaac, que significa sorriso. Né? Então sorria, viu, Paulo Isaac? Será sorriso. Então, isso aconteceu. Quando acabou aquela ceia, né, Jesus disse para Abraão, poderia eu ocultar do meu servo Abraão o que eu vou fazer? Enquanto ele ficou conversando com Abraão, ele mandou os 2 anjos para Sodoma e Gomorra. Lembra que em Sodoma e Gomorra foi 2 anjos e não 3? Mas Abraão tinha visto 3 homens? Porque o que ficou com Abraão foi o próprio Senhor. Viu? Por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João, Abraão me viu e se regozijou. Aí os escribas e fariseus, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? E queriam apedrejar Jesus. Aí Jesus falou para eles, vocês querem me apedrejar? Porque vocês não são filhos do meu pai, vocês são filhos do diabo. Mas Abraão me viu. Porque Jesus estava lá com Abraão. Foi para Jesus que Abraão falou, intercedendo, Senhor, se houver 50 justos, se houver 40 justos, se houver 30, se houver 20, se houver 10. Mas Sodoma e Gomorra foi destruída, só saiu de lá Ló com a sua família e a mulher olhou para trás. Mas Abraão teve seu encontro com Jesus ali. Nabucodonosor jogou 3 jovens dentro da fornalha, amarrados. E quando ele olhou para dentro da fornalha, tinha 4 soltos, desamarrados, andando livres dentro da fornalha. E o último, na definição de Nabucodonosor, tinha um aspecto do filho dos deuses. Na sua ignorância, ele viu que aquele último lá, o 4º homem da fornalha, foram jogados 3 homens, mas tinha 4. Porque aquele 4º homem era o próprio Jesus. Jesus estava presente em todo o Antigo Testamento de forma latente. Mas quando chegou o Novo Testamento, aleluia, agora, depois que Jesus veio, a presença de Jesus que disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, a presença de Jesus não é apenas uma presença latente, é uma presença patente. Patente significa algo concreto. Algo que quando era latente era uma promessa, mas que agora é patente, já se cumpriu. Por isso que quando João Batista começou a pregar, ele pregou assim, ó, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo.
A palavra próximo ali não é que vai chegar. Próximo ali é que já está ao alcance. Essa cadeira aqui, ó, está próxima de mim. Então eu posso fazer isso aqui com ela. Eu posso levantá-la, posso pegar, porque essa cadeira está próxima. Eu não posso pegar aquela última cadeira lá, ó, porque não está próxima de mim. Está mais próxima lá do Ricardo, mas não está próxima de mim. Quando João Batista disse o reino do céu está próximo, disse o reino dos céus está patente. Vocês podem tocá-lo, vocês podem vivê-lo, vocês podem experimentá-lo, porque ele é Jesus que chegou. E quando Jesus começou a pregar, ele começou a pregar com as mesmas palavras de João Batista: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, chegou o reino já chegou. O reino chegou na pessoa de Jesus. É patente. Quando era latente no Antigo Testamento, tinha que ficar matando cordeiros, celebrando aquela Páscoa lá do Antigo Testamento, celebrando aquelas festas que representavam a vinda de Jesus. Agora não precisa matar nenhum cordeiro, porque o Cordeiro de Deus já foi morto e ressuscitado. Não temos que matar nenhum cordeiro, porque o único sacrifício que cobre os nossos pecados já foi realizado em Cristo Jesus. Estão vendo a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? No Antigo Testamento, Jesus se manifestava, estava manifesto de maneira latente, mas no Novo Testamento ele está de maneira patente. Aleluia. Está de maneira patente. A Rubiane ali tem uma criança sendo gerada no seu ventre. Essa criança está de maneira latente. Porque ainda está lá dentro. Está sendo gerada, está sendo formada, né, Rubi? Está sendo formada. Quando tiver tudo prontinho, né? Quando tiver tudo pronto para nascer, aí nasceu. A partir do nascimento, essa criança estará de maneira patente. Vamos ver a carinha, vamos ver o sorriso, vamos escutar o chorinho, vamos ver tudo. Estará de maneira patente, porque já se cumpriu e se tornou uma realidade visível, palpável, tocável. Não significa que, sendo latente, não é real. É real. Jesus já era real no Antigo Testamento, mas se tornou mais que real no Novo Testamento. Aleluia. Antigo Testamento, patente, latente. Latente. No Novo Testamento, patente. Por isso que o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo. Porque se o Antigo fosse suficiente, não existiria o Novo, não precisaria do Novo. Se existiu um novo, se existe um novo, se passou a existir um novo, é porque o Velho Testamento já cumpriu, já esgotou o que tinha que ser cumprido nele. Se o Velho Testamento fosse o único fundamento de Deus para os homens, não precisaria ter o Novo Testamento. Mas, se tem o Novo Testamento, é porque o Velho caducou. Já viu o velho ficar caduco? O velho caducou. O velho passou. Por que se chama testamento? Porque é uma aliança, porque é um acordo, porque é um pacto. Essas palavras todas têm a mesma coisa a ver com testamento. Diga: testamento, aliança, acordo, pacto. Ok? Então o Antigo Testamento é a antiga aliança, o antigo acordo, o antigo pacto. O Novo Testamento é a nova aliança, o novo acordo, o novo pacto. Ok? A antiga aliança
era provisória. Por isso que existe a nova aliança. Porque agora a nova aliança é eterna, vai durar para sempre. É como noivado e casamento, ok? O noivado é uma aliança provisória, que os noivos... Levanta a mão aí, Wander. O Wander está noivo aí. Os noivos colocam na mão direita, né? Os noivos colocam na mão direita. Mas não vai ficar para sempre na mão direita, né? A esquerda já está coçando aí. Não vai ficar para sempre na mão direita. Isso porque esse noivado é provisório, né? Marcos também, Marcos e Emília, né? Também estão aí nesse pacto estão no Antigo Testamento aí, no pacto provisório. O noivado é provisório. O noivado não é assim, você ficou noivo, vão ficar noivo até a morte. Não. O noivado é por um tempo. Se cumprindo esse tempo, vem o novo pacto definitivo. Agora, até a morte, vitalício, um pacto vitalício é o casamento. Aí muda a aliança para a mão esquerda, porque agora entrou no casamento, é uma aliança vitalícia que vai até a morte. Da mesma maneira, o Antigo Testamento era como um noivado. Mas no Novo Testamento, Jesus se torna o esposo da igreja. Aleluia. Era como um noivado, mas agora a aliança é definitiva. E não como o casamento que é vitalício até a morte, não. É uma aliança eterna, para a eternidade. Por isso que quando tem pessoas, ainda hoje, que veio já o Novo Testamento, mas elas ficaram ainda apegadas ao Antigo Testamento, elas não casaram com Jesus. Elas não casaram com Jesus. E aí sabe o que acontece? Elas não entram nas bodas do Cordeiro. Elas não entram no céu. É por isso que, por exemplo, judeus hoje não têm salvação. Desde que Jesus veio, não existe salvação nenhuma no judaísmo. Antes de Jesus vir, havia salvação no judaísmo, porque estava ainda na aliança judaica, estava ainda na aliança do Antigo Testamento e estavam esperando que viesse o Messias. A lei judaica, as normas judaicas, os profetas judeus, todos do Antigo Testamento, todos os profetas de Israel anunciaram a vinda do Messias. Quem acreditou, quem creu na vinda do Messias, era salvo no Antigo Testamento. Mas agora essas profecias já se cumpriram, Jesus já veio. Depois que Jesus veio, todo judeu que não acreditou em Jesus e permaneceu no judaísmo, ele não tem salvação. Judeu não tem salvação. Porque a salvação está no Novo Testamento. Agora, não mais no Antigo. Não mais no Antigo. A salvação não está mais latente, a salvação está patente. Quem quiser ficar ainda na latente, no Antigo Testamento, fica, mas não tem salvação. Porque Deus entregou a salvação ao Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Filho tem a salvação. Quem não tem o Filho não tem a salvação. E o Filho é revelação patente no Novo Testamento. Os judeus rejeitaram para continuar no judaísmo. E aí não tem salvação. Pode reunir em sinagoga, pode continuar lendo os profetas, pode continuar lendo o Salmo. O judeu faz tudo isso. Pode ir lá e bater a cabeça lá no muro das lamentações, lá e repetir: Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Shema Israel Adonai Eloheinu. Ouve, ó Israel, o Senhor. Eles estão lá até hoje batendo a cabeça no muro das lamentações com as suas barbinhas.
mas não estão ouvindo a Deus. Porque Deus já falou. Falou através do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: outrora Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados através de muitos profetas, mas agora nesses últimos dias nos falou por um só, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro universal. Aleluia. Aquele que é o resplendor da sua face, é o resplendor patente da face de Deus. Quem rejeita esse Jesus, quem rejeita o Novo Testamento, quem rejeita a nova aliança, achando que a antiga vai salvá-lo, está sem salvação, perdeu a salvação. Por isso é que é errado quando as igrejas hoje interpretam o Antigo Testamento de maneira errada e pensa que tem que trazer para a igreja hoje elementos e símbolos e costumes do Antigo Testamento. E tem igrejas por aí que acha que tem que ter bandeira de Israel. Estão vendo alguma bandeira de Israel aqui? Acha que tem que ter bandeira de Israel, acha que tem que ter menorá, o candelabro de Israel, acha que tem que ter a arca da aliança, estão fazendo aí várias arcas da aliança de todos os tamanhos, campanha com arquinha da aliança. Estão chamando quem canta e toca em igreja de levitas. Tudo isso são elementos do Antigo Testamento que as pessoas estão ressuscitando para cá, trazendo para a igreja. Isso eram elementos da antiga aliança. Na nova aliança nós não temos esses elementos. Na nova aliança nós temos 2 elementos visíveis. Um se chama batismo e o outro se chama a Santa Ceia. Fora esses 2 elementos, tudo que temos é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, para vivermos, para praticarmos e ensinarmos de maneira correta. Aleluia. O Antigo Testamento, anote mais 2 palavras aí. O Antigo Testamento é feito de pluralidade. O Novo Testamento é feito de singularidade, né? Para os mais novos aqui, estudam singular e plural, né? Quando uma coisa está no plural, quando uma coisa está no singular. O Antigo Testamento é feito de plural, pluralidade. O Novo Testamento é feito de singular, singularidade. Eu já li o versículo para você, eu citei, aliás. Você pode anotar aí, é o Hebreus capítulo 1, versículo 1. No Antigo Testamento, Deus falou quantas vezes? Muitas vezes. Através de muitos profetas. De muitas maneiras. Tudo isso é plural, tudo isso é pluralidade. Mas para a nova aliança, ele falou só por um, singular. Um é Jesus. Aleluia. Só por Jesus. Então no Antigo Testamento tem vários profetas, mas para o Novo Testamento só tem um profeta, e mais que um profeta, o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único profeta do Novo Testamento que também já falou tudo o que o Pai mandou falar. Quando Jesus esteve na terra, ele falou assim, ó: eu vos falei tudo o que eu ouvi do meu Pai. Nem Jesus, sendo filho de Deus, inventou alguma coisa para dizer aos discípulos. Não teve nenhum dia que Jesus falou assim, ó: tem uma coisa que meu pai não falou, mas que eu tive a ideia agora, eu vou falar para vocês. Jesus nunca fez isso. Ele falou assim: tudo que eu ouvi primeiro do meu pai, eu transmiti para vocês. Amém?
Aonde Jesus falou isso? Mateus, Marcos, Lucas, João. Pode ler os 4 lá que você vai achar na sua casa. Tá bom? Nos evangelhos. Amém? Por isso, o Antigo Testamento é plural, enquanto o Novo Testamento é singular. O Antigo Testamento, a última coisa que eu vou falar hoje, para nós orarmos, depois eu continuar amanhã de manhã. O Antigo Testamento se compõe de profecias e promessas. Duas coisas, por isso plural. Duas coisas já é plural. Tá? O Antigo Testamento se compõe de profecias no plural e promessas no plural. Tá? O Novo Testamento singular se compõe de uma coisa só. Se compõe do cumprimento de todas as profecias e promessas em uma única pessoa, na pessoa de Jesus, favorecendo a sua igreja. Amém? O que você vai ler no Antigo Testamento? Profecias e promessas. O que é uma promessa? Uma promessa é uma coisa latente. Tá? Vamos supor que eu prometa para a Cíntia que eu vou dar para ela o meu celular. Tá? Enquanto eu não dei ainda, ela está na promessa. Ela está na promessa. É latente, a promessa é latente. Quando eu cumprir a promessa e der o celular para ela, aí já não é mais latente. Agora ela não está mais na promessa, ela está no cumprimento. Agora ela está de posse do celular. Qual que é maior, a promessa ou o cumprimento? Qual é maior? O cumprimento. Nós estamos no maior. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos o povo, nós que eu digo, a igreja de Cristo Jesus. Nós somos o povo da nova aliança, o povo do Novo Testamento. É o povo a quem Jesus referiu quando disse, o povo a quem muito foi dado. A quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será exigido, muito será requerido. Eu não entendo como gente na igreja hoje fica com inveja do povo do Antigo Testamento e querendo trazer de volta coisas do Antigo Testamento. Eles estavam com coisas menores. Uma vez um aluno falou assim, mas pastor, no Antigo Testamento parecia que Deus se manifestava mais. Parecia que Deus se manifestava mais, sarça ardente, e o monte lá ardendo, e a água saindo da rocha, e caindo maná do céu, e a nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, o mar vermelho se abrindo, 10 pragas sobre o Egito. Parece que no Antigo Testamento tinha muito mais manifestação de Deus. Você usou muito bem, eu falei para ele, você usou muito bem a palavra parece. Porque a aparência das manifestações de Deus no Antigo Testamento pareciam maiores, porque Deus se manifestava fora do povo. A diferença do Antigo para o Novo Testamento é que a manifestação de Deus se interiorizou. Agora, não precisa ter uma nuvem fora de nós, porque aquela nuvem representava Jesus que está dentro de nós. Não precisa ter uma coluna de fogo fora de nós, porque aquela coluna de fogo que estava fora deles representava Jesus que está dentro de nós. Não precisa abrir um caminho no Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho representava o mundo e o caminho é Jesus que agora vive dentro de nós. Não precisa tirar a água da rocha, porque a rocha é Cristo Jesus que está dentro de nós, com o rio de água da vida fluindo para a vida eterna. Não precisa mais chover pão do céu, porque Jesus é o pão da vida. Quem come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia.
No Antigo Testamento tinha coisa acontecendo, muita coisa, mas era fora deles. E conosco está acontecendo aqui dentro de nós. Jesus disse: o reino dos céus não vem de maneira ostensiva, porque o reino está dentro de vós. Não procure o reino fora de vós. Tem gente até hoje procurando o reino fora deles. Quer ver show, quer ver maravilhas. Fé não é ver. Não andamos pelo que se vê. As coisas que vemos são passageiras, as que não vemos são eternas. Fé é a certeza, a convicção de coisas que não vemos. Por isso Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é a fé. A fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir a palavra. É essa a diferença. O Antigo Testamento eram realidades exteriores. E no Novo Testamento, o que era realidade exterior se tornou realidade interior. Por isso nós somos o povo a quem muito foi dado. Eu quero terminar com um versículo de Hebreus. Vai lá para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E nós vamos ler os dois últimos versículos. Versículo 39 e o versículo 40. Hebreus 11, 39, 40. Ora, todos estes do Antigo Testamento, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Para quem Deus reservou coisa maior? Para nós. Permita que o Espírito de Deus mude o foco da sua visão e coloque esse foco somente em Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Os dois testamentos são importantes, mas o novo é mais importante. Porque o novo é importante, não temos que desprezar o antigo, temos que saber interpretar o antigo, para também saber interpretar o novo. Amanhã de manhã a aula vai ser de como interpretar o Antigo Testamento. Amém? Amanhã às 10 horas da madrugada. Glória a Deus.